vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, nós continuamos com os Atos dos Apóstolos, já chegamos ao capítulo 8, de 1 a 8. E continuamos também com o Evangelho de São João, no capítulo 6, dos versículos 35 ao 40. Atos comenta como foi depois da morte de Estevão. Aquela perseguição violenta, liderada por quem? Por Saulo. Saulo, que devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Por que depois São Paulo vai ser aquela pessoa que vai dar a própria vida, expor a vida tantas vezes ao perigo? Porque além de todo o amor que ele tinha por nosso Senhor, ele tinha consciência do quanto ele tinha feito mal à igreja. Mas como é bonito quando a gente está na graça de Deus, que até aquilo que parece que é o nosso mal se transforma, como diz São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado por causa dessa perseguição de Saulo, iam por toda a parte pregando a palavra. E aí tem o exemplo de outro grande diácono, Filipe. Desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhe Cristo. Olha que os samaritanos, nós já vimos história tantas vezes, os samaritanos eram muito difíceis de se converter. Primeiro porque eles não gostavam dos judeus, eles tinham uma aversão aos judeus. E Filipe era judeu, apesar de ser cristão, mas era de origem judaica. Mas o que acontece é que eles se abrem ao poder de Deus, porque todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Saíam de muitos processos dos espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. E grande era a alegria que reinava naquela cidade. E eu quero dizer isso para vocês. Guardem bem isso. Às vezes, para que a gente se dedique mais às coisas de Deus, para que a alegria chegue ao coração de tantas pessoas, muitas vezes nós temos que sofrer. Às vezes dentro da nossa própria casa. Muitas vezes a gente é tão usado por Deus para os outros, mas dentro da nossa própria casa a gente ainda vê tantas coisas por fazer. Não se preocupe. Sejam como os apóstolos, sejam como Filipe, sejam como aqueles primeiros discípulos que andam daquela perseguição, vão,
mas eles não vão e não ficam se escondendo ou chateados porque tiveram que sair de suas casas e suas vidas. Eles se dedicam a Deus. Cada vez que eles sofrem, mais eles procuram servir a Deus, mas eles procuram levar o Evangelho. A tristeza deles é um motivo de alegria para os outros. A gente vai entendendo que muitas vezes Deus nos tira tantas coisas, nos coloca em tantas situações, até para a gente ver a tristeza, o sofrimento de tantas pessoas que não conhecem a Jesus. Nossa maior alegria é porque nós temos Jesus conosco, meus irmãos. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa riqueza, e nenhuma perseguição de fora, nada de fora pode nos tirar Jesus. Pode tirar muitas coisas, mas a presença de Jesus não vai nos ser tirada. O Espírito Santo estará sempre conosco para nos dar força. Então, às vezes aquilo que seria um motivo de tristeza para nós se torna alegria, porque a gente começa a evangelizar. Quantas vezes Deus permite que a gente vai de repente uma doença nossa ou de alguém da nossa família, para que ele vá no hospital? Para fazer o quê? Só se tratar? Não! Evangelizar. Quantas pessoas ali vão ser alcançadas pela palavra de Deus, pelo seu testemunho de vida? Quantas vezes Deus permite que um de nós, da nossa família, caia na droga? Para quê? Para a gente começar a perceber que a gente pode servir. Quantas mães, quantos pais começam a ajudar, por exemplo, naquela obra lá do Padre Adonias, da Fazenda de Recuperação, porque um dos seus filhos caiu na droga, depois foi recuperado, mas ficou o exemplo. Então, aquilo que seria uma provação se torna uma fonte de bênção. Tudo Deus pode aproveitar, e tudo Deus pode nos dar uma lição. E quando a gente está unido ao Senhor, quando a gente comunga, como vimos no Evangelho, quando a gente recebe esse pão do céu, esse pão vivo, que é pão de vida eterna. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, vamos receber com muita alegria, com muita força, essa força que vem do céu. Com Jesus Eucarístico, nós vamos fazer como Filipe, como tantos outros. Mesmo que tantas dificuldades ainda tenham ao nosso redor, mas vamos transformar também cada uma dessas dificuldades em situações favoráveis. Estou desempregado, o que fazer agora? Talvez é o momento de eu rezar mais. Vou procurar emprego, claro, não vou cruzar os braços, mas vou rezar mais. Será que Deus está me chamando para que eu tenha uma experiência maior de adoração? Que eu use esse tempo que eu ia usar para outras coisas para estar mais com Deus, com Ele? Para ir talvez a 2 missas diárias? Use aquilo que pode ser desfavorável a você, use para o seu bem. Estou passando grande dificuldade, as portas estão se fechando para mim, mas existe uma porta que está sempre aberta do coração de Jesus. Os raios de sangue e água, a misericórdia de Deus está sempre aberta. Vá procurar essa porta, essa nunca vai estar fechada para você. Não é? Procure o seu amigo, procure Jesus, participe da missa. Jesus está no sacrário para mim. Olhe para o sacrário, Ele está ali por você, Ele se faz prisioneiro. Sacrário não pode ser uma prisão para Jesus, mas se torna. Você imagina você passar 24 horas aqui, preso nessa caixinha, nesse trono, esperando por mim e por você. Deus que está esperando por mim. Deus que ficou prisioneiro aqui na terra por mim. Quando você passar dentro do sacrário, veja que você está passando dentro do seu Deus. Um Deus que fica ali esperando. Você às vezes procura tanto o amor e a atenção das pessoas. Você procura tantas pessoas para te ajudar. Ele é o que mais pode te ajudar. Procure a Ele. Venha a Ele. Ele está aqui para você. Ele aqui é só seu. Você pode amá-lo, adorá-lo, fazê-lo companhia, chorar suas mágoas. Ele vai estar sempre aqui. Sempre aqui a te esperar. Glória a Jesus, prisioneiro.
nosso amor a esperar lá no sacrário dia inteiro, que o vamos todos procurar, que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Eu termino com essa frase de Santo Agostinho. Os cristãos da África, do norte da África, onde Santo Agostinho era bispo, eles diziam, quando diziam que iam à missa, eles não diziam, nós vamos à Santa Missa, eles diziam, nós vamos à nossa vida. Jesus e a Eucaristia era a vida para eles. Fora da vida só a morte. Jesus é a nossa vida. Nós não viemos aqui apenas receber uma graça, um milagre, talvez sim. E Ele dá muitos milagres. Mas o maior milagre é permanecer nele. E Ele permanecer em nós pela Santa Comunhão, pela fé, pela adoração, pelo respeito. Você vai receber daqui a pouco a vida. O céu vai vir. E você vai poder receber o céu inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Vai sair daqui um sacrário vivo. Não apenas ele estará no sacrário, mas ainda mais profundamente esse mistério. Você mesmo será no sacrário vivo. Não esqueça disso. É uma dignidade que nem um anjo pode. Dizem os grandes místicos que tem uma coisa que os anjos nos invejam, porque eles não podem comungar. Eles não têm matéria. Eles só são espírito, e espírito não come, não recebe. Jesus é alimento. Então eles podem ver Jesus face a face, mas eles não podem ter a graça que nós temos de comungar. Eu não posso ver Jesus face a face, mas eu posso, mais do que isso, eu posso recebê-lo em mim. Eu posso ser um sacrário dele. Tão sujo, tão pecador, eu posso ser um sacrário do meu Deus. Um anjo não pode, o que eu posso. Quando eu comungo, eu sou igual à Virgem Maria. Nossa Senhora não passou 9 meses com Jesus dentro da barriga? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Que experiência linda, né, Paulinho? Você agora acabou de passar para as experiência. 9 meses carregando Maria Cecília. De tudo que você comia, ela comia. Tudo que você sentia, ela sentia. Experiência muito linda. Assim também, quando eu comungo, eu fico grávido de Jesus. É um mistério muito grande, meus irmãos. E vamos ter daqui a pouco. Diga obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Que graça. É a minha vida. Coloque junto a esse altar todas as suas dificuldades e entenda que diante da Eucaristia nenhum problema tem sentido. E até aquilo que parecia que era o seu fim, a sua morte, uma tragédia para você, vai se transformar em ocasião de alegria para tantas pessoas. Diga, eu creio, Jesus, mas aumentai a minha